Olá, vamos começar hoje nosso material de licitações. Sexta semana do nosso curso e talvez um dos materiais mais interessantes, pensando numa didática de fiscalização cidadã. Então, o que é licitação? A licitação é um procedimento administrativo obrigatório, sua dispensa se prevista em lei, para aquisição, entendendo a aquisição como compra, aluguel ou venda, de bens ou serviços na administração pública, com procedimento previstos através de lei própria, que visam selecionar a melhor proposta ou candidato. Então, podemos dizer que a licitação é o ato administrativo formal, não esqueçam da formalidade, que dá oportunidades iguais a todos de participar. Princípio da isonomia. Fator de eficiência e moralidade necessário. Condição de existência. Para a celebração de qualquer contrato administrativo. Então, garantindo a isonomia, onde todos possam participar de forma e um processo eficiente com respeito à moralidade para existir. Somente a lei desobriga a administração de dispensar a licitação ou permite sua substituição por outra modalidade. Lá, conforme a Constituição Federal, no capítulo 7º da Administração Pública, seção 1 das disposições gerais, que tem o seguinte texto: inciso 21. Ressalvado os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Destaquem exigências de qualificação técnica e econômica. É a única coisa que um edital de licitação pode pedir dos participantes, a fim somente de garantir o cumprimento das obrigações contratadas. Então, para que haja a realização de uma licitação, é necessário que a mesa tenha um objeto. Mas o que é um objeto? No caso da licitação, é qualquer obra, serviço, compra, venda, aluguel, alienação, concessão, permissão, o qual precisa estar bem definido, exigências de qualificação técnica ou econômica indispensáveis. Lembra lá de trás? Em edital ou convite, sobre pena de nulidade. Então, toda vez que a administração pública vai contratar uma obra, vai contratar um serviço, vai fazer uma compra, vai vender algo do seu patrimônio ou uma prestação de serviço, vá pagar um aluguel, vá cobrar um aluguel, uma alienação, vai conceder um espaço ou dar uma permissão, ele precisa fazer uma licitação. Então, exemplo de obra, vou contextualizar com a minha cidade, Porto Nacional. A ponte que está sendo construída sobre o rio Tocantins é uma obra. Um serviço, saiu no jornal, acho que há 2 dias atrás, a contratação de um serviço especializado para o funcionamento dos novos leitos de UTI que vão funcionar na cidade de Porto Nacional. Houve uma licitação para contratação de serviço. Ou deveria haver. A gente vai ver lá na frente situações que dispensa inexigibilidade. Mas vamos chegar lá, calma lá. Compra, por exemplo, a prefeitura municipal vai comprar papel, material de escritório. Venda, situação mais incomum, mas onde a administração pública vai dispendiar algo dela, vai vender. Aluguel, quando a administração pública vai alugar um espaço.
É interessante notar que a administração pública não pode ela pode dar certas condições, mas não pode escolher determinado lugar para alugar, porque você tem que dar isonomia. Todos podem participar, mas você fala, ela pode dar condições, tipo, tem que ter tantos metros, tem que ter tal estrutura, mas não pode nunca pode ir para o lado pessoal, e sempre pelo lado isonômico, onde todos possam participar. Alienação é o caso onde ela vai conceder algo mediante o pagamento, vai alienar. A concessão, caso mais comum que aparece na mídia, é a concessão das rodovias, que passam a ter pedágio. Existe uma licitação, por exemplo, geralmente na casa de rodovias que passam a ter pedágio, quem ganha é quem oferece o menor preço diante a exigência do setor público. Então o setor público fala: "Você tem 20 anos para duplicar essa estrada". E aí todos participam, quem cobrar o menor vai ganhar a licitação. E a permissão, é ato ou fato onde você permite o terceiro, o particular, a desenvolver uma atividade, a fazer uma extração, entre outros. Quem oferecer as melhores condições à administração pública vai ser o vencedor. Então sempre é a administração pública procurando a lisura, a moralidade, adquirir para ti, para você, para ela, no caso, a a proposta mais vantajosa. Então, reforçando, a finalidade principal da licitação é a obtenção das melhores propostas e condições para a administração pública. Toda licitação segue princípios que são obrigatórios. Vamos verificá-los? Princípios gerais, que são o processo formal, né, o princípio da legalidade, a publicidade de seus atos, a transparência, igualdade entre os licitantes, o princípio da isonomia e da impessoalidade, sigilo na apresentação das propostas, probidade administrativa, garantindo assim a moralidade, adjudicação compulsória, ou seja, objeto atribuído somente ao legítimo vencedor, e alguns consideram ainda competitividade. Nenhuma regra pode impedir o acesso aos interessados. E princípios específicos. A vinculação obrigatória ao instrumento convocatório, que pode ser um edital, uma carta convite ou outros, e um julgamento objetivo, baseado em critérios claros do instrumento convocatório. Então, tudo isso tem que ser respeitado numa licitação. Um processo formal, não pode ser uma coisa tácita, sem a sua devida formalidade, sem seguir os passos. A publicidade ampla dos seus atos, tá? A gente vai até ver como eu vou mostrar, através de alguns portais de prefeitura, onde são publicados esses atos, porque são obrigatórios a sua publicidade. A garantia da igualdade entre os licitantes, não pode haver uma escolha pessoal do licitante, é sempre aquele que apresentar a melhor proposta de administração pública. O sigilo na apresentação das propostas, ou seja, até a abertura das propostas, todos os dados devem ficar em sigilo, para evitar que os concorrentes tenham acesso e possam alterar os seus valores. O respeito à moralidade sempre, a adjudicação compulsória, ou seja, dar ao vencedor o objeto que foi licitado. E eu também considero que tem que haver competitividade. Nenhuma regra pode impedir o acesso aos interessados. Então, toda vez que for estabelecer regras, e lembrar na Constituição, capacidade técnica ou capacidade econômica, que elas sejam condizentes. Em específico da licitação, uma vinculação estrita ao instrumento convocatório, o que está no edital é o que vale, e um julgamento objetivo, baseado em técnica, em conhecimento. Para a licitação não ser anulada, com inclusive responsabilidade administrativa e penal dos envolvidos sobre o crime de improbidade administrativa, também é necessário que haja previsão no plano plurianual.
Existência prévia de orçamento detalhado, projeto básico e recursos orçamentários. Para as compras, além deste, também se precisa da descrição completa do objeto, sem indicação de marca ou situação discriminante, e condições de armazenamento. Então vamos lá, passo a passo. Para não ser anulado, o que eu preciso? Previsão no plano plurianual. Todo órgão público, todo poder deve planejar suas ações, é prevista em lei. Então tem que estar, somente no caso de grandes obras, né, ela tem que ter sido prevista. Não se faz nada na administração pública sem o seu devido planejamento. Existência prévia de orçamento detalhado. Não se licita sem ter previsão orçamentária. É crime. Você não vai fazer um processo sem ter uma previsão de pagamento. Se você fizer isso, você, além de estar frustrando os concorrentes, está criando um processo ilusório. Não é permitido, é ilegal. Então, inclusive, a maioria das licitações, se não todas, tem que estar descrito em seu corpo a origem dos recursos. Projeto básico e recursos orçamentários, né? Então, você tem que ter o orçamento detalhado, o projeto, o recurso, tá? Só corrigindo aqui. O orçamento detalhado, eu acabei falando no lugar de recursos orçamentários. O orçamento detalhado é falar assim, por exemplo, eu vou licitar uma casa, eu vou construir um novo prédio da prefeitura municipal, certo? Então, o a licitação tem que descrever cada item dessa obra. Fundação, alicerce, cobertura, revestimento, acabamento. Dentro de cada subitem, todas as suas descrições. Cimento, areia, revestimento, piso, argamassa. Para que não há, quanto mais informações há, melhor a licitação fica. Então, o orçamento detalhado depois permite que o órgão público só pague aquilo que foi executado. Se você falou que vai fazer X metros de fundação, o fiscal depois vai lá e vai conferir se foi feito X metros de fundação. E vai pagar o que foi feito. O projeto, né, escrevendo todo o que vai ser feito, como vai ser feito, se está conforme o edital, né. E os recursos orçamentários que eu tinha falado lá atrás, não se faz uma licitação sem previsão orçamentária. Para compra, a descrição completa do objeto, sem indicação de marca ou situação discriminante. Quando você vai licitar uma caneta, você não pode falar que você quer uma caneta, por exemplo, Compactor 07, porque é uma marca, você está cerceando o direito de outra. Você pode falar que você quer uma caneta de corpo transparente, de tinta preta, de ponta esferográfica 07. Isso você pode. Aí todo mundo que tiver um produto equivalente vai poder participar e discriminar as condições de harmonizamento. Então, não podem ser licitantes, participantes habilitados do processo licitatório. A empresa que fez o projeto básico executivo da licitação, ou o autor desse projeto, os membros da comissão de licitação nunca podem participar da própria licitação. E o servidor, dirigente de órgão ou entidade contratante responsável pela licitação também não podem participar. Se vocês conhecerem algum caso desse tipo, é ilegal. A licitação tem que ser anulada. Porque essas condicionantes devem ser respeitadas. Então, quem fez o projeto, tanto empresa quanto autor, não pode participar. Qualquer empresa dos membros da comissão de licitação não pode. E qualquer empresa ou membro com relacionamento direto ao dirigente do órgão que está contratando não pode. A licitação tem várias modalidades, né? Vamos destacar as principais delas. Elas podem ser divididas conforme o valor ou complexidade. Então, nós temos a concorrência, que é a que abrange os maiores valores, né? E pode ser usada em qualquer situação, mesmo que se couber tomada de preços ou convite.
A habilitação acontece após a abertura da licitação e antes do julgamento. Em casos especiais, pode haver, primeiramente, uma audiência pública para a sociedade em geral. Então, entendo que no processo de licitação, nós vamos aprender lá na frente que existem limites. Então, vamos fazer de conta, para mim exemplificar essa questão, que qualquer valor acima de de 100 unidades de dinheiro, eu tenho que fazer uma concorrência, que é o processo mais complexo, mais regulamentado. O administrador público, o gestor, pode fazer com que valores menores usem esse processo. Ele vai justificar no processo o porquê da tomada de decisão, mas você pode usar um processo mais complexo para um valor menor, mas nunca o contrário. Você não pode utilizar, só um minuto. Então, retomando, né? Você pode usar a concorrência para valores menores do que o seu limite, mas não pode usar, por exemplo, uma tomada de preço para um valor maior que o seu limite. Você pode usar um processo mais complexo num valor menor, mas nunca o contrário, certo? Então, por exemplo, concorrência pode ser usada em qualquer situação, mesmo se couber a tomada de preço do convite que tem valores financeiros menores. A habilitação acontece após a abertura da licitação e antes do julgamento. A habilitação é um passo da concorrência, onde lá no edital você pede vários condicionantes. Por exemplo, certidão negativa estadual, federal, certidão negativa de falência, habilitação técnica, que geralmente você pede um acervo, que aquela empresa já fez obras semelhantes. Entendeu? Então a habilitação acontece entre um e outro. Você tem um edital, em algum momento ali no meio você vai ter a habilitação, os candidatos vão ser considerados aptos e depois você vai ter o julgamento da melhor proposta. Em casos especiais, pode haver, primeiramente, uma audiência pública para a sociedade em geral, porque esse tipo de licitação, a concorrência, é que abrange as grandes obras, por exemplo, hidrelétricas, termoelétricas, rodovias. Então, dependendo do impacto da obra na sociedade, é necessário a ocorrência de audiências públicas, para que várias participantes da sociedade possam manifestar suas preocupações e questionamentos contra o empreendimento. Depois da concorrência, que são os valores mais altos, nós temos a tomada de preço para valores médios. O cadastro de interessados é feito no máximo até 3 dias antes do recebimento das propostas. Pode ser usado mesmo se couber convite, tá vendo? Você sempre pode ir um para trás. Então, a tomada de preço pode, apesar de ser para valores médios, pode ser usada no lugar do convite, que são para valores menores. A habilitação ocorre antes do início do procedimento. Então, numa tomada de preço, vai ter um edital, né? Os interessados devem se cadastrar até 3 dias antes do vencimento da proposta, que está lá a data prevista no edital. Você vai pedir, cada processo tem o a documentação necessária para essa habilitação, né. Pode ser usado no lugar do convite, é o que é a questão do processo mais complexo no valor menor. A habilitação ocorre antes do início do procedimento. Exatamente. Então, esta é a tomada de preço. E a gente já falou dela aqui, citou indiretamente, o convite, que é para valores menores. Prevê a convocação de até 3 interessados, no mínimo, cadastrados ou não. Eles podem ser cadastrados até 24 horas antes da apresentação das propostas. A habilitação é feita pelo próprio órgão licitante. O convite ele é utilizado para os valores menores da administração pública. Então, você vai na sociedade e convida, né? Por isso o nome convite, né? Convoca no mínimo 3 interessados para você obter a melhor proposta. Muito utilizado para pequenos valores e também utilizado para pequenos valores, cujos itens não sejam complexos, sejam itens simples.
Além desses 3 principais modalidades de compra de licitação, nós ainda temos o concurso, que é a licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, com instituição de prêmios ou remuneração. O prazo é de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Existe essa previsão de licitação para concurso, onde você vai escolher ou um trabalho técnico, ou um científico, ou um artístico. Existe o leilão, que é a venda de imóveis sem serventias adquiridos em situações judiciais ou por doação em pagamento. A gente vai ver essa doação em pagamento mais um pouquinho dela mais para frente. O leilão de imóveis, carros e etc. Semoventes, que são os animais, ou produtos apreendidos penhorados. Não exige habilitação dos participantes e a negociação é instantânea. É quando a administração pública vai dispor dos seus bens. De imóveis, que são caracterizados com aqueles sem serventia, a administração pública tem um imóvel que não tem mais serventia, ou aqueles imóveis que ela adquiriu em situação judicial, muito comum aqui a questão de impostos, né, onde existe a dação de pagamento, ou a apreensão de imóveis quando das dívidas tributárias, né. Móveis, principalmente aqueles que já estão em fim de vida útil, carros, móveis mesmo, escritório. Animais semoventes ou produtos apreendidos e penhorados pelas suas forças policiais. Tem o pregão, onde não há limite de valor, para bens e serviços comuns, feito por propostas e lança em sessão pública. Esse item é exatamente para itens corriqueiros e comuns. Papel, por exemplo, na nossa instituição de ensino, quadro branco, pincel, papel, cadeira. São itens que são identificáveis e têm uma precificação comum. Então, o pregão não sei se vocês já viram um pregão de de gado, né, principalmente, né, passa muito na televisão, é similar, você fala só que, assim, a administração pública fala o que ela quer comprar, por exemplo, assim: "Eu preciso comprar 100 quadros brancos, de tanto por ano, tanto, material tanto, tal". E aí começa o pregão. Aí a administração pública define um valor de partida, através de uma consulta pública ali, ele vai procurar quanto custa aquele bem na sociedade, e aquele vai ser o valor máximo que ela vai pagar, aquela média de preço. E ela fala assim para os concorrentes, em sessão pública, eh, então um quadro branco é R$ 100, eu pago R$ 100. Aí o concorrente um fala: "Eu vendo por 99", outro fala: "Eu vendo por 98, 97, 96". Aí eles vão concorrendo até o que der o menor valor ganhar. Aí a administração pública vai comprar desta pessoa, quem deu o menor valor. Percebem a economia que ela tem com isso? A licitação tem suas fases, seus procedimentos, dividida em 2 grandes grupos. A fase interna, onde a autoridade competente abre o processo em repartição pública, definindo o objeto, indica indicando recursos para a despesa e determinando sua realização. Aí você tem a requisição do objeto, verificação da necessidade e conveniência, isso é muito importante. O administrador público falou o que ele quer, e requisitou a quantidade que ele quer. Ele tem que provar a necessidade daquilo e a conveniência da compra daquilo. Porque aqui é muito importante, por exemplo, a definição de quantidade, né. Ele não pode comprar nem a mais nem a menos. Se comprar menos falta, se comprar mais sobra. Teve um caso, devido à pandemia, muito importante, é a questão da compra de medicamento. Se você, compra pouco, o paciente vai ficar sem. Se você compra muito, o medicamento vai vencer.
A licitação na administração pública é um dos processos mais, assim, técnicos, onde os participantes devem ter uma capacitação técnica muito boa. É um dos processos mais complexos. Além de mexer com dinheiro público, é um dos processos mais fiscalizados que existe. E é um dos processos onde há necessidade de conhecimento técnico mais urgente. Então você tem que ainda requisitei, verifiquei a necessidade, a conveniência da aquisição. Eu fiz a especificação técnica, eu estimei o valor que eu vou gastar naquela compra, eu fiz a confirmação da existência dos recursos para pagar aquela compra, eu dei início formal ao procedimento, eu defini a modalidade e o tipo, tá? Modalidade conforme os valores, e o tipo, existem basicamente 3 tipos, né, aquele onde a licitação procura o menor preço, e que é grande maioria, e também tem aqueles que procura a melhor técnica, ou seja, o produto mais técnico, mais bem elaborado tecnicamente. Casos aqui que eu posso citar, por exemplo, quando você vai contratar serviços de arquitetura, você vai contratar serviços de advocacia, onde não basta o preço, é melhor contratar a melhor técnica, ou um mix de ambos, aquele que quer apresentar a melhor técnica no melhor preço. E ela faz a preparação do instrumento convocatório. Aí começa a fase externa, que é a divulgação ou envio do instrumento convocatório, do instrumento convoca opa, perdão. A divulgação ou envio do instrumento convocatório. Pode ser um edital ou uma carta convite com todas as informações essenciais à participação dos candidatos. Aí nós temos recebimento da documentação e das propostas, concorrentes vão começar a entregar, feito de forma pública e registrada em ata, com a abertura dos envelopes. Primeiro, o da documentação e depois o da confirmação da habilitação dos proponentes. A habilitação fiscal, jurídica, técnica, financeira e econômica. E a aceitação desse, ou da proposta. Então, numa sessão, já participei de algumas, a sessão de licitação, da fase, ela é prevista lá no edital, a data, o local. Então, é aberto ao público, qualquer um pode participar, né? Então, os concorrentes começam a entregar os envelopes. Geralmente, um envelope de habilitação e outro de proposta. Aqui, ó. Primeiro de documentação. Nesse documento, nesse envelope, ele vai anexar todos os documentos que o edital pediu. E geralmente é comprovação de regularidade na sua situação fiscal, que ele não está devendo impostos, ó, coisas assim, que ele está juridicamente ok, que ele não está em falência, que a empresa está constituída formalmente. As comprovações de habilitação técnica, que aquela empresa tem condição técnica de fazer aquilo, que a empresa tem condição financeira de executar aquela obra, né, e que ela tem, uma regularidade, né, geralmente quando a gente fala financeira e econômica, ela abrange essas 2 situações, a questão de dívidas, de capital de giro, entre outros. Dando tudo certo, o concorrente é habilitado. O que não pode ter? Papel ou documento não solicitado, exigir o que não está definido no edital, considerar completa a documentação falha, conceder prazo para o que estiver faltando. Todo mundo teve o mesmo prazo. A habilitação só pode ser questionada antes da abertura das propostas. Não se pode desistir mais da proposta. Inclusive, participam dessa sessão os outros concorrentes. Então, você só abre a proposta quando a habilitação terminar. Um dos concorrentes questionou a habilitação que a comissão de licitação deu.
Fala assim: "Não, eu não aceito, esse documento aí para mim não cumpre o edital", mesmo a comissão ter falado que cumpre. Você não abre a proposta. Você para, vai haver um recurso, as propostas não vão ser abertas. Somente com todos os candidatos habilitados ou não habilitados, então somente depois da fase de habilitação, onde foi verificado todas as situações aqui, ó, fiscal, jurídica, técnica, financeira e econômica, é que você vai abrir proposta. E se o candidato não desistir nessa fase aqui, ó, ele não pode desistir mais. Porque ele pode ter sido habilitado e desistir da proposta. Ou nem isso, ele vai e fala: "Não, não quero mais participar". Mas ele sendo habilitado, ele não pode mais desistir. Julgamento, verificação e classificação das propostas com a escolha do vencedor, baseados no critério de qualidade, rendimento, condições de pagamento, menor preço, melhor lance ou maior oferta no caso de leilão, prazos e outros. Ou seja, o que o edital especificou, que é que seria os itens a serem verificados para se definir o vencedor. Feito pelo menos por 3 pessoas, exceto em carta convite. Não poderá ser anulado, exceto se irregular ou ilegal. E pode ser dividido em etapas. Em caso de empate, haverá sorteio, dando preferência para bens e serviços nacionais, conforme o artigo 45 da Lei 8666. Aqui que se define quem é o vencedor. A gente habilitou, pegou as propostas dos habilitados, abriu. Lá o edital fala: escolha a proposta que apresente tal critério. Menor preço, melhor condição de pagamento, melhor rendimento, está lá no edital. A comissão, no mínimo 3 é certo na carta convite, vai verificar as propostas, conforme edital, e vai dar um vencedor. Aqui, a administração não pode mais anular o processo, exceto se ele for irregular ou ilegal. Dependendo da complexidade, pode ser dividido em etapas, porque o mesmo processo que compra o papel e a tinta da impressora, contrata a uma construção de uma hidrelétrica gigantesca, de uma rodovia, de um parque multimodal. Então, dependendo das condições até mesmo humanas, você pode dividir isso em etapas. Em caso de empate, se 2 propostas forem idênticas, você vai fazer sorteio, a não ser que uma das duas, que uma ou mais, que uma delas apresentem bens e serviços nacionais e as outras não. Julgamento feito, escolhidas as propostas, a proposta vencedora. Ocorre a adjudicação. Nome feio, né? Mas é o ato judicial pelo qual se declara e estabelece o vencedor. Só pode ser feita a ele. O vencedor tem direito ao item licitado. E lhe dá preferência para o contrato. Feito a adjudicação, ocorre a homologação. É a confirmação, aprovação por autoridade competente. É o crivo final. É a licitação ocorrida plena, válida, e a partir dali podendo desenvolver o seu objeto. Só voltando aqui, cada uma dessas fases, ela pode ser alvo de recurso, tá? Tanto administrativo quanto judicial. Caso um dos concorrentes ou alguém da sociedade achar que houve alguma coisa que não aconteceu com a lei, com o edital, em cada uma dessas fases pode haver recurso, tá? Instrumento convocatório, né? Então, instrumentos convocatórios. O edital é o instrumento que mostra ao público que formalmente dá início à fase externa, é o instrumento que define as condições da licitação. Sendo o edital divulgado obrigatoriamente pelos meios oficiais ou particulares.
É usado em concorrências, tomada de preços, concursos e leilão. Nele estão todas as informações necessárias para a realização da licitação. É a lei interna, né? A gente costuma dizer que quando você trabalha na comissão de licitação, aquilo ali é a sua constituição, é a lei interna. Inclusive, é interessante destacar, se o edital não seguir as leis maiores, ele é nulo, ele é ilegal. Ele pode ser contestado, ele pode ser revogado. Mas isso é lá para frente, a gente vai falar sobre isso, bem no próximo tópico, né. A omissão de pontos importantes, ou inclusão de itens preferenciais ou discriminatórios, lembra? Alguém de má fé colocou ali itens que dão preferência a alguém, acarreta nulidade ou impugnação por qualquer pessoa com pedido protocolado em até 5 dias antes da abertura dos envelopes de habilitação. A administração tem que responder em até 3 dias úteis. Você, aluno, pode, né, você pode pedir a nulidade ou impugnação de edital. Você pegou um edital aberto, público, leu lá, falou: esse artigo aqui não tem um ponto fundamental ou incluiu um item que direciona muito a licitação". Você pode ir até o órgão, solicitar à comissão de licitação a nulidade ou impugnação. E eles têm que ter até 3 dias úteis para te responder seu pedido. O documento convocatório deve conter o quê? Objeto, prazo, local e condições. Exame do projeto básico executivo para a participação. Informações gerais ou específicas. Critérios para julgamento, para preço unitário e global e reajuste de preços. Condições de pagamento e reajuste de valores. Tipos de recursos disponíveis. Como vai ser feito o recebimento do objeto e outras indicações, todas previstas lá no artigo 40, de 1 a 17. O que é publicado não é o edital inteiro, mas um resumo, denominado aviso, tá? Mas, com aviso, qualquer pessoa pode requerer o edital completo, tá? Basta solicitar ao órgão público. Então, tudo isso aqui tem que estar no edital. Objeto, prazo para execução do objeto, local, as condições, está lá previsto no projeto básico executivo, né? Informações gerais, informações específicas, os critérios que vão ser usados para o julgamento, os preços unitário e global, como vai ser reajustado os preços, condição de pagamento de reajuste de valores, tipo de recursos possíveis, como vai ser feito o recebimento do objeto, tudo isso tem que estar lá. Já a carta convite, a publicidade não é necessária, tá bom? Ainda são elementos que podem ocorrer numa licitação. A dispensa, licitação dispensada, que ocorre de acordo com a análise discricionária do administrador. A licitação pode ser dispensada, deve deixar de ser realizada, ou dispensável, pode deixar de ser realizada. Então, uma, a dispensa é obrigatória e na outra ela é opcional. Em casos de pequeno valor, até 10% do limite previsto para a carta convite. A gente vai ver os limites lá para frente. Mas se a despesa chega a nem 10% desse menor valor, que é da carta convite, você não precisa fazer a licitação, você faz um processo simplificado. E em situações excepcionais e urgentes, isso a gente está vivendo muito nesses dias. Guerra ou grave perturbação da ordem, emergência ou calamidade pública, tipo de objeto e pessoa. Porque a licitação é um processo que leva tempo, é um processo que tem os seus prazos regulamentares, entendeu? Então, a dispensa por valor é porque o valor é tão pequeno
que empregar toda essa força de trabalho para isso é antieconômico. E há situações onde existe uma urgência. O órgão público não tem o tempo suficiente para fazer o processo formal, como o caso agora da, da pandemia. Mas é muito importante, somente para nossa fiscalização, ver se essa caracterização foi bem feita. Porque, tipo assim, pensem comigo, aceitar a dispensa de algo planejável, é uma forma de burlar a lei. Vou dar um exemplo. Vejam que eu tenho que comprar livros didáticos e que eu troco esses livros a cada 2 anos, certo? Então eu sei quando eu vou ter que ter os novos livros, sei. Então eu tenho que me preparar. O a repartição, né, o órgão público tem que se preparar, tem que se planejar. Então eu não posso, por uma falha de planejamento, permitir que o prazo fique tão curto que eu tenho que fazer uma dispensa. Eu não po A administração pública não pode criar essa caracterização de urgência. Por isso é que está previsto em lei que a administração pública tem que se planejar, porque talvez uma das formas mais utilizadas de, vamos dizer assim, de conseguir vantagens ilícitas na licitação, é você deixar um prazo decorrer a tal ponto que você não consiga mais fazer uma licitação normal, e você uma licitação, uma concorrência normal, e vá para dispensa, por um fator de excepcionalidade e urgência. Então fiquem de olho, se vocês querem fiscalizar o seu setor público, fiquem de olho nas dispensas feitas por ele. Qual a justificativa? Relação condizente, tá bom? Também pode ocorrer por não haver interessados na licitação anterior do objeto, quando ocorre licitação deserta. Você fez a licitação e ninguém apareceu. Né? Então você pode, numa nova tentativa, porque você se planejou, aí nesse caso, você se planejou, fez o processo certinho, para não ocorrer essa situação de excepcionalidade. Mas ninguém concorreu, ninguém apresentou proposta. Então você pode usar a dispensa. Ou pela apresentação de preço exorbitante ou incompatíveis pelos praticados no mercado, ou para aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos autênticos, que é previsto em lei. A dispensa de licitação se dá pela ausência de pressuposto jurídico ou fático, ou e por contrariar o interesse público. Temos também a inexigibilidade, que ocorre quando o objeto da licitação é único, tabelado, ou de um produtor ou vendedor exclusivo. Exigir contratação de serviços especiais ou técnicos notoriamente especializados, exceto publicidade e divulgação. Isso saiu fora. Ou para a contratação de artistas, a licitação é inexigível ou vedada, por ausência de pressuposto lógico, pois não há possibilidade de competição ou avaliação. Se você for licitar algo que é único, que é tabelado, é o mesmo valor para todos os vendedores, ou que tem um produtor ou vendedor exclusivo, não tem por que você fazer uma licitação, fazer uma concorrência, uma carta convite. Só tem um. E se o serviço é, ou se você for contratar uns serviços especiais ou técnicos notoriamente especializados. Também, atenção a essa definição aqui. Realmente tem que ser notoriamente especializado. Muito administrador público, vamos dizer assim, maldoso, quer jogar essa característica aqui. Não pode, tem que ser assim, comprovado. Né? E para a contratação de artistas.
Então, reforçando, a dispensa ou inexigibilidade de licitação tem que ser devidamente justificada, motivada, tá? Então, olho na dispensa e na exigibilidade. Temos a definição de licitação fracassada, é onde a deserta é onde não aparece ninguém. A fracassada é aquela que aparece interessado, mas todos são desabilitados ou suas propostas são desclassificadas. Propostas com preço simbólico de valor zero ou irrisório, ou ainda cujos insumos e salários acrescidos de seus encargos, incompatíveis com o mercado, não são admitidos, mesmo que o edital não fale em limites mínimos. Então, por isso é importante a definição dos valores unitários e globais. Se um concorrente apresenta um valor que você sabe que é impraticável, você não deve, a comissão de licitação não deve aceitar, tá? Aqui é preferível você dar uma licitação fracassada do que você aceitar uma proposta com valor impraticável, porque você vai homologar, ele vai começar, pode até começar a executar, mas ele não vai executar. Por exemplo, se, se no mercado você consultou que para a construção de um, de um de uma passarela, o cimento custa R$ 26 o saco, se ele botar lá, que ele vai adquirir o cimento a 12, ele não vai adquirir. Tem alguma coisa errada. E não vai executar, entendeu? Anulação e revogação. Quando há ilegalidade, a licitação é anulada, tá? Ela é invalidada. Então, anulada é quando há ilegalidade. Sendo feito de forma ex tunc, né? Anulação retroage às origens do ato anulado. É invalidada por ilegalidade. Pode ser total ou parcial e não dá direito à indenização. O judiciário pode fazê-lo, entendeu? Então, se o ato é enviesado de ilegalidade, ele é anulado. Aí anula tudo, desde a origem do ato irregular, certo? Vai ser invalidado por ilegalidade. Uma licitação pode ter vários itens. Então você não precisa, muitas vezes você não precisa anular toda ela. Você pode anular somente itens e deixar o resto correndo, tá? Geralmente quem faz é o judiciário. A revogação acontece quando é do interesse público, legítimo, mas não oportuno ou conveniente à administração. Ela segue o princípio a revogação do ex nunc. A revogação não retroage. Vale a partir do momento do fato. É invalidada por interesse público. Não é parcial e dá direito à indenização. Quem revoga é a autoridade que autorizou ou determinou a licitação, não a comissão julgadora de proposta. Aqui acontece muito quando, por exemplo, você vê o edital e questiona, pede a mudança, né? Então você pode revogar e refazer. Só que ela não retroage. Até o momento da decisão ela está valendo, certo? Então a revogação vale a partir da sua aprovação. Onde aqui o principal é o interesse público. Ela não é parcial, é sempre total. E pode ser verificada a necessidade ou direito à indenização, sendo que a revogação é feita pela autoridade que determinou a licitação. Limites. Aí vamos falar aqui o seguinte: esses eram limites antes de 2018, tá? Eles foram atualizados por decreto.
Então, obras e serviços de engenharia. O convite pode ser feito, é a modalidade de licitação que pode ser realizada em obras de até R$ 150.000. A tomada de preços era até 1,5 milhão e a concorrência era acima de 1,5 milhão. A compra e serviços que não são obras e serviços de engenharia. O convite podia ser até R$ 80.000. A tomada de preço até R$ 650.000 e a concorrência acima de R$ 650.000. Aqui um adendo sobre a dação. A dação em pagamento, né, do latim datio insoluto, é onde o credor aceita que o devedor pague, acabe com a dívida ou a obrigação de fazer, com algo diferente do acordado, tá? Pode ser dinheiro por coisa, rem pro pecune, uma coisa por outra, rem pro rem, uma coisa por obrigação. Não confundir da ação por solvendo, que não extingue a obrigação, apenas facilita seu cumprimento. 2018 a gente teve uma atualização desses valores de limite. Então, eu mostrei os anteriores para a gente fazer a comparação com o novo. Então, o convite era a modalidade de licitação que valia até R$ 150.000. Ele foi o novo limite para obras e serviços de engenharia na modalidade convite passou para R$ 330.000. Obra e serviço de engenharia, que antes a modalidade de tomada de preço, o limite era 1,5 milhão, agora o limite é 3.300.000. E a concorrência para obras e serviços de engenharia, que antes o limite era qualquer obra acima de 1,5 milhão, agora é para qualquer obra acima de 3.300.000. Agora, todas as outras compras e serviços que não são obras e serviços de engenharia. O convite, cujo limite era 80.000, passou para o limite de R$ 176.000. A tomada de preço, que antes era 650.000, passou para R$ 1.430.000. E a concorrência, que era 650.000, passou para R$ 1.430.000. Então os valores foram acrescidos assim de uma forma bastante expressiva, né? Aí, praticando o que a gente acabou de ver, a licitação, quando eu falo de pequeno valor até 10%, é dispensada, né? E é até 10% do valor do convite. Então ela passou de 8.000 para 17.600. Aí você pode fazer uma. E retomando o que a gente falou lá em cima, você pode usar um processo mais complexo para um valor menor. Então, tá vendo que se eu for fazer uma obra de 1 milhão, eu posso usar uma concorrência? Posso, não preciso. 1 milhão seria uma tomada de preço. Mas caso o gestor ache necessário fazer uma concorrência, ele pode fazer. Por exemplo, 100.000, eu posso fazer uma tomada de preço? Posso, porque eu poderia fazer um convite. Mas caso o gestor considere que eu possa fazer um. Caso o gestor considere que ele quer fazer uma tomada por alguma característica em específico, ele pode usar um processo de valor maior num de valor menor. Certo, gente? Então essa é a nossa aula de licitações, tá? Agora respondendo a pergunta, muita gente ficou preocupada sobre o que seria o plano pedagógico do curso, né? Eu anexei ele nos arquivos disponíveis. Gente, o PPC do curso, né, o plano pedagógico, é a norma do curso, né? Eu anexei lá porque algumas pessoas me perguntaram sobre recuperação. Então, vamos ver lá o que fala o nosso arquivo. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu mudar a janela aqui. Espera aí. Ordem. Vou ver para o todo. Muito bem.
Vamos ver aqui, metodologia, avaliação. Vem com plano de ensino, você na página, ok. Então a média para aprovação é 6, certo? Eram previstas avaliações presenciais e à distância, mas devido à pandemia, somente à distância, ok? Aqui, tá vendo? Aqui não fala sobre recuperação, fala para seguir a ODP. Vamos ver a ODP? ODP, ensino médio do IFTO. Mas é a distância, né? Distância. Então vamos lá, ó, ODP, né? O estudante que através da soma das avaliações, aqui fala em presenciais e à distância, mas vai ser todas à distância, que não atingir nota mínima 6 no total de 10, estará de recuperação e deverá prestar o exame final. Aqui fala em exame final presencial, mas eu acredito que também o exame final seja à distância, porque todas as atividades presenciais do instituto estão suspensas devido à pandemia, ok? Como é o exame final? Artigo 108, vamos lá no 108, da recuperação. Deve garantir a oportunidade de recuperação, ficará a critério do professor a proposição de atividade do estudante pela AVA para complementação de notas de avaliação. Então, assim, mesmo antes do exame final, eu quero fazer, caso seja necessário, uma avaliação de recuperação antes do exame final, né? Não é interesse meu nenhum de que alguém fique reprovado na disciplina. Terá a oportunidade conforme calendário, realizar uma avaliação de recuperação. Exame presencial final, escolher 10. Eu acredito que não seja presencial, tá? Tá? Aqui fala como calcula, né? Aí, ou usa a média que estava antes, ou a nota maior, ou a nota do exame final, certo? A média geral final será obtida através da repetição da média provisória, caso o estudante tenha obtido nota maior ou igual a 6. Então é isso. A média é 6. Deixa eu voltar para minha tela aqui, peraí. Deixa eu fechar aqui. Ok. Então a média é 6. Quem não obtiver vai ter o exame final, é previsto na, no PPC, por isso que eu anexei o PPC, tá? Mas mesmo assim, antes do exame final, caso seja necessário, caso seja necessário, ó, eu vou fazer mais uma recuperação, vou ofertar mais algum tipo de atividade. Então eu peço, todos os alunos, acompanhem suas notas, né? E me dê um feedback se vocês vão precisar ou não de uma recuperação. Lembre que cada atividade pode ser feita 5 vezes, tá? Vão lá no seu ambiente e consulte suas notas. Não deixe para a última hora. Vão fazendo as atividades. Eu, tá vendo que eu não estou anexando quase aula essa semana, é para fazer as atividades. A primeira atividade dessa semana foi fazer a atividade da semana anterior, para vocês fazerem tranquilo. Estou botando a aula hoje, licitações. A partir da semana que vem, primeiro tópico da semana que vem vai ser o questionário de licitações, tá? Para vocês terem a semana todinha para fazer, tá? Com essa vai ser a nossa sexta atividade. Eu acredito que se vai haver alguma outra atividade, vá ser mais só uma, ou no máximo 2, uma por semana, tá? A gente vai entrar na nossa sétima semana. Me dê um feedback no fórum da próxima semana ou nesse eu só tive 2 perguntas sobre o que era o PPC, depois eu vou responder vocês, que a gente já apresentou no vídeo. Me dê um feedback de como tá a nota de vocês, tá? Se vocês vão precisar de mais alguma coisa. Façam uma avaliação. Gente, façam a leitura do material, façam a avaliação, são 5 tentativas.
Se precisar eu coloco mais tentativas. Mas vocês têm que falar, por exemplo, eu não vou colocar mais tentativa caso a nota de vocês estejam, por exemplo, fiz uma vez, tirei 2. "Ah, professor, coloca mais uma tentativa". Não, tente as 5 vezes. Tentou uma vez, faça a revisão, anote as questões que você acertou, certo? Anote as questões que você errou, na próxima tentativa você não vai errar novamente a mesma questão, tá bom? Então é isso. Por hoje é só, a gente já tá com 1 hora de aula, eu acho que vocês já estão cansados de ouvir minha voz. No fórum dessa semana, coloque que vocês querem saber mais sobre licitações. Se ficou alguma dúvida, tá? O fórum tá aberto. Eh, Segunda-feira, o questionário vai estar disponível na 7ª semana, tá? Vou mostrar para vocês, na próxima semana, como consultar as licitações no site das prefeituras. A gente provavelmente no projeto integrado essa função, ok? Então por hoje é isso. Se cuidem, fiquem com Deus e feliz Páscoa.